Alô, meu povo da Rua Direita! Estamos de volta e já vou adiantando uma coisa para vocês. O assunto de hoje é polêmico, mas vocês já conhecem o meu canal, já conhecem a Rua Direita e sabem que a função deste canal é mostrar o outro lado da moeda. Então é isso que nós vamos fazer aqui. O assunto de hoje tem a ver com feminismo e a gente vai revelar aqui alguns truques que a esquerda vem usando e há tempos, que é para enganar a sociedade e avançar com as agendas dela. Segundo estatísticas, os índices de violência contra a mulher vêm crescendo vertiginosamente, certo? Certo, gente. A cada 12 segundos, uma mulher é estuprada no Brasil, certo? Certo. Em 2019, que foi o ano de maior violência contra a mulher na história do Brasil, 1.310 mulheres foram assassinadas, certo? Certo também, certíssimo. A Lei Maria da Penha, que vocês já devem conhecer, é de 2006. E desde então, a violência contra a mulher só vem aumentando, certo? Mais uma vez, certo. Cada vez mais se criam leis que protegem as mulheres e cada vez mais aumenta a violência contra elas. Por que será, pessoal? Então a gente tem que fazer mais leis mesmo, leis mais rígidas, certo? Errado. Erradíssimo. É aí que está o erro. Em primeiro lugar, olhe esses dados sobre homicídio de mulheres. Em 2019, morreram assassinadas 1.310. Sabe quantos homicídios o Brasil teve nesse ano de 2019? 36.134. Então, de todas as pessoas que foram assassinadas em 2019, 34.824 foram homens e 1.310 foram mulheres. Só que só essas 1.310 viram notícias. Dados do DataSUS, Ministério da Saúde, de 2010, fornecidos pelo Instituto Avante Brasil. 91,4% das vítimas de homicídio no Brasil são homens. E essa estatística vem se repetindo há mais de 30 anos. Ah, mas quem comete a maioria dos homicídios é homem. Cuidado com esse tipo de afirmação. A gente sabe que apenas 3% dos homicídios no Brasil é praticado por mulheres. Então, 3% dos 36.134 homicídios que aconteceram em 2019 dá 1.084 homicídios praticados por mulheres. Só um pouco menos do que o número de mulheres assassinadas em 2019. Ou seja, mulheres matam tanto quanto são mortas. Outra. Se 97% dos homicídios é praticado por homens e quase 92% das vítimas de homicídio também são homens, uma conclusão lógica que a gente tira é a de que homens evitam matar mulheres. A maioria das pessoas que os homens matam são outros homens. Os números dizem isso, eu não estou inventando, gente. Existem também estudos que comprovam que mulheres praticam mais violência doméstica que homens. Tem esse aqui, por exemplo, da Universidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que é da pesquisadora Fernanda Bona, com um total de 480 participantes. A pesquisa apontou que de um grupo de 292 mulheres com relação conjugal, 77% afirmam que já xingaram, humilharam ou intimidaram o parceiro, contra
71% dos homens que praticaram as mesmas ações. A agressão física do companheiro, que são tapas, socos, chutes, foi assumida por 24% das mulheres e, segundo elas próprias, apenas 20% dos parceiros cometeram o mesmo tipo de agressão contra elas. Quando o ato violento deixa lesões, hematomas ou causa desmaio, cerca de 13% delas foram responsáveis pela ação, contra 9,5% dos homens. Tem também este trabalho aqui que foi realizado na minha alma mater, a Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, onde eu estudei. Foi feito pela Unidade de Estudos de Álcool e Outras Drogas, o UNIAD. O que o estudo constata? Uma prevalência da violência entre parceiros íntimos de 10,7% para homem contra mulher e de 14,6% de mulher contra homem. Foram classificados como atos de violência leve, empurrões, sacudidas, tapas e arremesso de objetos contra o parceiro. Eles consideraram isso como leve, não sei porquê, mas enfim, foi considerado. Como atos de violência grave, consideram-se, o estudo considerou chutar, morder, bater no companheiro com algum objeto, queimar, praticar sexo forçado, ameaçar, usar facas e armas de fogo. Bom, vamos ver os resultados das leves. Empurrar, agarrar ou sacudir. 7,4% perpetrado por homens. 9,3% por mulheres. Tapas. 4,2% homens. 3,9% mulheres. Agora vamos para os graves. Homens, 5,3%. Mulheres, 6,3%. E as mulheres vítimas de estupro, gente? Como tem aumentado o número de estupros no Brasil, né? É porque nós vivemos numa sociedade em que impera a cultura do estupro, não é? Será? Vamos ver a evolução da lei do estupro no Brasil. No Código Penal do Império, Código Penal de 1830, estupro só poderia ser cometido contra a mulher virgem ou honesta, ou com mulher em idade inferior a 17 anos. Esse era o Código Penal do Império, né? Totalmente ultrapassado, é claro, mas no Império se pensava assim. Então, observe que nessa época não existia o estupro conjugal, né? O sexo de marido com a esposa nunca poderia ser tipificado como estupro. Depois veio o Código Penal de 1890, na República Velha, que não mudou nada em relação ao anterior, com relação ao crime de estupro. Já no Código Penal de 1940, o estupro era previsto no título 6, artigo 213, que rezava assim: estupro, constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. O que é conjunção carnal, gente? Que isso é fundamental para entender isso. Vou ser bem claro. É pipi na periquita. Pipi na periquita. Pipi no anelzinho já não é conjunção carnal. Então, estupro só poderia ter como vítima uma mulher que foi penetrada por um homem por via vaginal mediante violência ou grave ameaça. Se fosse lá pelo ânus, não seria estupro. Era outro crime, que era chamado
de atentado violento ao pudor, que tinha a pena mais branda na época. Isso durou até 2009, gente. Apesar de que muitos juízes, a partir de 2005, ao arrepio da lei, passaram a entender coito anal mediante violência ou grave ameaça como estupro. Em 2009 mudou, entrou a Lei 12.015. E o estupro ficou tipificado assim: constranger alguém, então já não é mais mulher, né? Pode ser homem ou mulher, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O que é ato libidinoso? Qualquer ato praticado que satisfaça a libido do agressor. Então, passar as mãos nos seios da mulher é um ato libidinoso? É. E aquela roçadinha no bumbum? É? É. E aquele beijo roubado? É. Se for um beijo com lascívia? É. É. Então é estupro, né? Porque, sabe aquela brincadeirinha de carnaval? Né, que na minha época tinha isso no carnaval, né? Saía homem, mulher na rua, brincadeira de carnaval, pegava a mulher, segurava a cabeça dela e dava aquele beijão na boca dela, né? Essa era uma brincadeira que tinha em carnaval na época. Se ela não conseguisse desvencilhar disso daí, hoje já é tipificado como estupro, gente, tá? Então o fulião pode ser preso como estuprador. Se ela já conseguisse desvencilhar do fulião brincalhão, pode até ser tipificado como importunação ofensiva ao pudor, que é quando não há violência nem grave ameaça. Isso tem pena só de multa, tá? Mas se ela não conseguir tirar a boca de lá, é estupro. Basta ela dar queixa. Pergunto eu, gente. Vocês acham que o número de estupros aumentou de 2009 até hoje ou não? Claro que aumentou. Se aumentou o número de casos que podem ser tipificados como estupro, é claro que o número de estupros aumentou. Daqui a pouco um simples fio-fio vai ser considerado estupro. Aí isso vai virando estatística, vai virando indignação da imprensa. E isso se torna um prato cheio para os movimentos feministas avançarem mais e mais com as suas agendas. E olha o que algumas autoras feministas estão querendo enfiar goela abaixo. Olha essa doida aqui, ó, Catherine McKinnon. Abre aspas. Politicamente, eu denomino estupro toda e qualquer situação na qual uma mulher faz sexo e se sente violada. Fecha aspas. Olha outra aqui. Abre aspas. A tentativa de estupro é uma atividade sexual indesejada que pode ser distinguida do estupro ordinário pela ausência de violência explícita. Se o ficante de uma mulher a ataca de modo violento e literalmente a força a fazer sexo, então o que temos é estupro puro e simples, sem adjetivos, e não estupro tentativa. Em alguns tais casos, uma universitária alega ter sido estuprada por seu ficante, enquanto o homem insiste que o ato sexual fora consensual. Às vezes, a ingestão de álcool nublou o que foi feito, dito ou desejado. Ela não disse não de modo suficientemente claro. Ela própria não tinha certeza do que queria. Ou talvez tinha certeza de que não o queria, mas se deixou levar pela conversa e mais tarde arrependeu-se. Esse processo de levá-la ao sexo por meio da conversa torna-se ato de agressão
que justifica a descrição do ato como estupro. Fecha aspas. Essa frase é da feminista Jennifer Robert Morse. Perceberam? Eu não estou inventando. Elas estão tentando enfiar isso goela abaixo. Né? Então estão vendo a visão das feministas. Um simples coito, mesmo que consentido pela mulher, já é considerado invasão por essa doida, e essa mulher é um ícone feminista. Imagine o que elas pensam de um homem fazer sexo com uma mulher que está sob efeito de 2 ou 3 tacinhas de champanhe. Olha essa outra louca aqui. Abre aspas. Nos outros grupos de minorias oprimidas, não há nenhum análogo à experiência de ser criada para o coito, para a penetração, a invasão, a ocupação. O coito é uma realidade específica para as mulheres enquanto classe inferior. E nele se incluem, como parte dele, a violação de fronteiras, o assalto, a ocupação, a destruição da privacidade. E tudo isso é considerado normal e fundamental para a continuidade da existência humana. Fecha aspas, né? Essa frase é de Andrea Dworkin. Segundo essa debilóide aí, todo ato sexual pode ser enquadrado como estupro, ou seja, todo homem é estuprador, né? Isso não é caso isolado, não. Isso já está virando pensamento hegemônico. Lembra da Maria do Rosário chamando o Bolsonaro de estuprador? Por que ela estava chamando o Bolsonaro de estuprador? Porque ela realmente acha que todo homem é estuprador. Tá? Porque isso vem dessa literatura feminista, que já está aí há muito tempo. Em 2009, também aparece o estupro conjugal, que até então não existia. Isso foi outro prato cheio para as feministas. Como para elas, todo homem ou é estuprador em potencial ou é estuprador de fato, e na nossa sociedade impera a cultura do estupro, segundo elas, né? O que é que elas estão fazendo? Estão tentando incutir na cabeça das mulheres casadas que elas estão sendo estupradas pelos maridos, mesmo sem ter sido. Ah, mas André, não existe estupro marital? Existe. Se o marido usar força ou ameaçar a mulher para obter satisfação da sua libido, é estupro, sim. Aí eu devo concordar, né? O cara estuprou e tem que ser preso mesmo. Agora, tem muita mulher que não está afim de sexo, mas faz só para agradar o marido. Ou porque elas acham que se não fizerem, o marido vai sair com outra, ou vai abandoná-la, e elas acabam fazendo por isso, mesmo sem ter vontade. Mas ela fez porque quis, mesmo não tendo vontade. Só que as feministas já estão tentando tipificar isso como estupro e já estão fazendo pressão e estimulando mulheres a dar queixa disso nas delegacias para inflar estatísticas. Para as feministas, o homem é sempre um violador e elas estão loucas para provar isso, gente. Tolo é aquele que pensa que as feministas querem diminuir os índices de estupro. Elas querem aumentar, tanto os reais quanto os fictícios. E esses fictícios são aqueles derivados daqueles delírios delas. E os reais, elas conseguem por meio da erotização das mulheres, desde a mais tenra infância. Fora essas tentativas descabidas de tentar forçar a tipificação de estupro onde não há estupro, existe outro probleminha grave: as falsas denúncias. E não são poucas. Esse tipo de denúncia é estimulado pelos movimentos feministas, despejando informações absurdas nos meios de comunicação,
nas salas de aula, no meio artístico, nas redes sociais, para fazer a cabeça das pessoas. E também é estimulado pela pena branda que se aplica às falsas comunicações de crime, que é a detenção de 1 a 6 meses ou multa. Quando é denunciação caluniosa, a pena é maior, que é reclusão de 2 a 8 anos e multa. Se a denunciação for de uma contravenção, a pena cai pela metade. Mas o que é mais comum? Pegar 2 anos, ela é ré primária, pega sursis, responde em liberdade. O inocente que responde por estupro tem prisão preventiva decretada, porque a palavra da suposta vítima tem valor probatório, vai para a cadeia, recebe o tratamento que nós sabemos que recebem os estupradores dentro de uma cela e ainda tem que provar sua inocência, ou seja, acaba a vida do cara. Na cidade do Rio de Janeiro, em 2012, nas 13 varas de família, 80% das denúncias foram falsas. Isso foi o que afirmou a psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio, chamada Glícia Barbosa de Matos Brasil. Nessas denúncias falsas incluíram-se agressão, estupro e violência contra os filhos. A mãe recém-separada ia lá e denunciava o pai à justiça para poder restringir as visitas. Tudo bem que isso é um dado só da capital fluminense de 2012, mas não deixa de ser um dado importante, né, gente? Afinal, é a segunda maior cidade do Brasil e uma das maiores cidades das Américas e até do mundo, né? E outra, é uma amostra da população. Se no Rio 80% das denúncias em varas de família que partem das mulheres é falsa, supõe-se por indução estatística que nas demais localidades o comportamento seja parecido. Isso destrói a vida de inocentes. E notícias não faltam nos tabloides. Estão aí pipocando na sua tela. Vai lendo. Mulheres mentem sobre essas coisas há muito tempo. Já ouviram falar do menino Emmett Till? Esse era um menino negro que supostamente assobiou para uma mulher branca. Isso foi no Mississippi em 1955. Ela acabou contando isso para o esposo e a família dela acabou linchando o menino e atirando o corpo dele no rio. Algum tempo depois ela assumiu que tinha mentido. Sabe o que aconteceu com ela? Nada. Existe também a história da esposa de Potifar. Essa história está no livro da Gênesis, na Bíblia. E aparece no Alcorão também. Também aparece no Alcorão sagrado. O José foi acolhido pelo senhor egípcio Potifar, que era riquíssimo. E o Potifar dizia a ele que ele podia desfrutar de tudo ali na casa dele, menos da esposa de Potifar. Só que o José era um homem muito bonito para os padrões da época, e a esposa de Potifar começou a cobiçá-lo. E vivia pedindo para que José se deitasse com ela. E o José recusava. Então, o que aconteceu? Ela tentou forçar o José a se deitar com ela. E o José tentou fugir. E ela se agarrou na camisa dele e acabou rasgando a camisa do José. Isso feito, ela começou a gritar, dizendo que aquilo foi uma tentativa de estupro. E aí houve um pequeno julgamento. Potifar organizou um pequeno julgamento e se concluiu que a camisa, se observou, que a camisa do José tinha sido rasgada por trás. Portanto, ele não poderia estar investindo, ele estava fugindo. Essa parte da camisa só aparece no Alcorão, não aparece na Bíblia, tá, gente? Mas isso é só mais um exemplo. Essas falsas acusações de estupro
Não vem de hoje, isso vem até no Antigo Testamento, está descrito no Alcorão. Quer dizer, desde os tempos da antiguidade isso já existe. Ah, André, mas são todas as mulheres que mentem? Claro que não, senão não existiria estupro de verdade, né, gente? Só que uma simples mulher que minta, pode causar um problemão para um inocente. E se a mulher que é pilantra sabe que nada vai acontecer com ela não hesita em fazer isso. Essa é a nossa realidade hoje. Isso tem aumentado cada vez mais. Ser homem hoje em dia virou um inferno. Olha essa lei que foi sancionada recentemente e pelo presidente Bolsonaro, um conservador, hein? Olha aí o poder dos grupos de pressão. É a lei Mari Ferrer. Essa Mariana Ferrer é aquela blogueira que deu queixa de estupro contra um empresário. Se não me engano foi em Florianópolis. Ela acusou o empresário de dopá-la e depois estuprá-la em uma boate lá em Florianópolis. Bom, o processo foi julgado em primeira e em segunda instâncias e o empresário foi absolvido nas duas. Ou seja, todas as provas levaram a corte a concluir que o rapaz é inocente. O que alegam os movimentos feministas? E a defesa da Mariana Ferrer, e até a própria Mariana Ferrer? Alegam que ela foi constrangida pelo advogado de defesa do réu. Eu vou passar o vídeo aqui do trecho da audiência em questão e você vai tirar suas conclusões. Se tiver o processo eletrônico aberto, tem acesso. Se tu não tiver, é essa que eu estou te mostrando. Tá? Tá escrito aqui fotógrafo aqui. Sim, eu coloquei essa porque ele anexou essa foto em específico, mas as outras que ele manipulou, ele não está mostrando. A pergunta é dessa foto. Essa em específico eu não disse sobre manipulação, eu disse sobre perjuízo, mas a pergunta é que é mudar o real motivo da foto, dos fatos, e querer falar, deduzir alguma coisa, isso se chama cultura do estupro. Não estão perguntando de outra foto, estão perguntando dessa. Para. Olha o que ela falou aqui. Cultura do estupro. Quem fez a cabecinha dela? Quem é que fez? Movimentos feministas. Nítido, né, gente? E tá aí. Cadê o constrangimento? O advogado estava defendendo o cliente dele, como outro advogado qualquer faria. Eu queria que ela respondesse a pergunta, ela não estava respondendo. Ele começou a forçar, claro. E o que diz a lei Mari Ferrer? Em primeiro lugar, o nome é péssimo. Está usando o nome de uma pessoa que, pelo menos pela conclusão da justiça até agora, fez uma falsa acusação de estupro. Não estou inventando nada, gente. Estou dizendo que a justiça concluiu. Está aí na sua tela. Mas, enfim, de que se trata a lei? O texto proíbe a utilização de informações ou materiais que causem constrangimento ou ofensa às vítimas. Ou seja, antes de julgado o processo, já se considera que a reclamante é realmente vítima de estupro. Começa por aí, começa mal. Se o advogado de defesa apresentar alguma prova que ele considere relevante e a reclamante achar a prova constrangedora, isso pode complicar a defesa do réu. Uma das modificações acontece no artigo 344 do Código Penal, prevendo aumento de até 1/3 da pena para os casos de coação no curso do processo, quando isso acontecer em crimes contra a dignidade sexual. O tipo penal prevê reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então a lei limita a atividade dos advogados de defesa em caso de acusação por crimes contra a dignidade sexual. O cerco está se fechando cada vez mais. Se uma mulher me acusar de estupro, a palavra dela tem efeito probatório. E agora o meu advogado tem as suas ações limitadas quando for me defender. Consequência disso, qual vai ser?
vai aumentar o número de falsas acusações de estupro e vai inflar estatísticas. Nos Estados Unidos, uma das estatísticas mais usadas pelos Centros de Estudos da Mulher e amplamente repetidas pela mídia é de que 1 em cada 4 mulheres universitárias são vítimas de estupros ou tentativas de estupro. Isso vem de um trabalho da cientista Mary Koss. Ela entrevistou 3.000 universitárias e para elas fazia 3 perguntas. A pergunta 1 era: você já fez sexo quando não queria porque um homem lhe deu álcool ou drogas? A segunda: você já fez sexo quando não queria porque um homem a ameaçou ou usou qualquer grau de força física para forçá-la, por exemplo, torcer o braço ou segurar? 3. Você já praticou quaisquer atos sexuais, sexo anal ou oral, ou ainda penetração por objetos outros que não o pênis, quando você não queria, porque um homem ameaçou usar qualquer grau de força física para forçá-la, como por exemplo torcer braço, segurar? Conclusões do estudo: 15% disse que já havia sido estuprado. 12% disse que já havia experimentado alguma tentativa de estupro. O total deu mais de 27%, ou seja, mais ou menos 1 a cada 4. Só que algumas informações ficaram de fora desse estudo da Mary Koss. Por exemplo, apenas 25% das mulheres que ela tomou por estupradas no estudo, apenas 25% delas acreditaram que realmente o foram. Quase a metade descreviam o incidente como falha de comunicação e 11% diziam-se não vitimizadas. A Faculdade de Bem-Estar Social de Berkeley lançou luz aos probleminhas ligados a tal pergunta: você já fez sexo quando não queria porque um homem lhe deu álcool ou drogas? Então, qualquer uma que tivesse bebido demais poderia responder sim, mesmo se o caso não fosse realmente um estupro. A própria Mary Koss acabou descobrindo que 1 em cada 10 das mulheres que ela tomava por vítimas de estupro e 1 a cada 3 vítimas de tentativa de estupro, mais tarde faziam sexo com o seu suposto agressor outras vezes. Ou seja, elas não se consideravam vítimas. Se elas não se consideravam vítimas, elas consentiram. Se elas consentiram, não é estupro. Simples. Mas vocês estão vendo como é fácil inflar estatística? Eu estou falando mais de estupro, mas não é só estupro que infla estatística não, gente. Veja a Lei Maria da Penha, por exemplo. Todo mundo pensa, a Lei Maria da Penha é aquele cara que espanca a mulher todo dia, né? Esse cara tem que ser preso mesmo, esse sim, concordo. E é um horror, gente, como os índices de violência contra a mulher têm aumentado, né? Por que será? Olha essa lei aqui, gente, também sancionada pelo Bolsonaro, um conservador, para vocês terem ideia do poder desses grupos de pressão. No dia 28 de julho de 2021, criou-se a Lei da Violência Psicológica contra a Mulher, que reza assim: causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. A pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Essa lei está sendo conhecida no Breu das Tocas como Lei do Corno.
Em primeiro lugar, esse tipo de dano emocional, conforme tipificado na lei, não é só homem que pratica, mas só o homem pode ser penalizado. Quando nós temos um direito que só cabe para uma parcela da população, isso deixa de ser um direito e passa a ser um privilégio. Outra, qualquer coisa pode ser considerada violência psicológica. A lei deixa brechas demais. Se a minha mulher tiver de TPM e me denunciar na delegacia, eu tô lascado, ferrado. Agora eu pergunto de novo, será que vão aumentar os índices de violência contra a mulher? Claro que vão. Qualquer coisa pode ser tipificada como violência contra a mulher, é claro que vai aumentar. Olha a evolução da Lei Maria da Penha. Em 2018, foi tipificado o crime de descumprimento de medidas protetivas. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Então vamos lá. Ela dá queixa do homem na delegacia, mesmo se o homem não a agrediu. O delegado concede medida protetiva e o homem é obrigado a sair de casa e não pode se aproximar dela. Ela continua tentando lascar o cara por motivos diversos, dá queixa na delegacia por descumprimento de medida protetiva, aí o cara pode ser preso. Em 2018, ainda, a lei que reconhece a violação da intimidade da mulher como violência doméstica familiar. Por exemplo, ela mandou aquelas fotos peladinha pro cara no WhatsApp dele, quando tudo tava bonitinho, né? A fotinha peladinha, que delícia, que beleza. Só que o celular dele foi roubado depois que ele se separou, ou alguém teve acesso a essas fotos de alguma outra maneira, mesmo sem ele ter intenção, isso já é considerado crime. Tá? Em 2019, adotadas medidas protetivas de urgência e o afastamento do agressor do lar. Piorou a situação. Basta a mulher dar queixa na delegacia que o homem tem que cair fora de casa, mesmo sem tê-la agredido. Tá? Basta uma queixa. E em 2021 foram estabelecidos novos crimes, o crime de perseguição, stalking, né? E também o de violência psicológica, que nós falamos agora há pouco. Então, vários outros crimes, inclusive crimes mais leves, acabaram sendo tipificados como violência contra a mulher. Não é só mais o cara que espanca a esposa, ameaça com arma. Vocês acham, então, que os índices de violência contra a mulher aumentaram ou diminuíram com essa evolução? Claro que aumentaram. Se aumentou o número de crimes que pode ser tipificado como violência contra a mulher, claro que aumentou o número de crimes. Na delegacia da mulher, a mulher é sempre a vítima. Dá queixa de violência, consegue uma medida protetiva, o marido tem que sair de casa. Não importa quantos homens ela enfie lá dentro. Nos Estados Unidos, hoje em dia, um pai de família pode ser expulso de casa, proibido de ver os filhos e obrigado a pagar quase todo o salário em pensão de alimentos. Basta a mulher dizer à polícia, e não precisa nem de testemunha, viu? Basta a mulher dizer à polícia que ele ameaçou bater nela ou abusar das crianças. O delegado dá 24 horas para o cara sair de casa. Aí o cara vai à delegacia reclamar que não teve direito à defesa. O que o delegado faz? Diz, olha, meu amigo, não tem necessidade de defesa. Você não está sendo acusado de nada. Isso é uma medida cautelar que pode ser renovada quantas vezes for preciso e pode durar a sua vida toda. Você só vai ser preso se você violar a medida cautelar. Tá beleza? Agora olha esse projeto aqui, projeto de lei 2325 de 2021, está em análise no Senado. É da autoria de Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte. Prevê excluir o uso em júri do argumento de legítima defesa da honra
em caso de acusados por violência doméstica e feminicídio. A proposta altera o Código Penal e o Código de Processo Penal. Então, se o cara pega a mulher dele na cama com outro homem e acaba reagindo de maneira violenta no calor da situação, não é nem que isso não vai servir de atenuante para a pena. Isso não vai poder nem sequer ser mencionado em júri. Para você ver como a coisa vai avançando, como um moinho social. E quando é que isso vai parar, gente? Nunca. Sempre vem uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. Isso não tem fim. Como é que é o nome disso? Movimento revolucionário. Movimento revolucionário. Não existe feminismo, movimento negro, movimento LGBT, socialismo, comunismo, globalismo. Tudo isso está incluído nesse grande grupo que é o movimento revolucionário. E qual que é a grande meta do movimento revolucionário? Movimentar-se. Porque se ele parar de se movimentar, ele para de receber estímulo. Estímulo, entendeu, né? Estímulo, dinheiro. E sem dinheiro não há revolução. A gente aceitando calado as artimanhas do movimento revolucionário, a gente acaba dando mais e mais poder a ONGs feministas, a fundações globalistas e ao Estado. O Estado vai se tornando totalitário, vira uma caça às bruxas, transforma cidadãos em agentes do Estado, como em Cuba. Olha esse papel aqui que eu vi, acabei me deparando com ele no elevador do meu condomínio. Um aviso aqui. Ó. Leia aí, eu não vou ficar falando aqui, gente, senão isso vai ficar muito longo. Só dá uma olhadinha, ó. Transformando condôminos obrigatoriamente em agentes do Estado, né? O condômino é obrigado a denunciar qualquer suspeita de agressão contra a mulher, pode ser agressão verbal, pode ser agressão psicológica, qualquer uma, tá? Contra a mulher, ele é obrigado a denunciar, senão ele é que vai responder penalmente, tá? Então, o Estado está transformando cidadãos em agentes do próprio Estado. Então, a passagem de um Estado benfeitor para um Estado totalitário é só questão de tempo, né? Tudo uma questão de tempo. Nós já estamos caminhando para um Estado totalitário. E o que gera isso também? Acaba gerando intrigas entre os sexos, que acaba virando uma espécie de luta de classes. Isso desestabiliza a sociedade, porque causa enfraquecimento da instituição familiar, gerando crises. Revolucionários se aproveitam de crises para tomar o poder. Revolucionário adora uma crise, tá? Isso contribui para a destruição da família. Olha esse novo projeto aqui, aprovado já no Senado no dia 8 de março deste ano de 2022. É o projeto de lei 3048 de 2021, da autoria da senadora Leila do Vôlei. Aumenta em 1/3 as penas de crime contra a honra, calúnia, injúria e difamação, quando forem cometidos contra mulheres, abre aspas, por razões da condição de sexo feminino, fecha aspas. Essa última parte, entre aspas, a gente sabe que não significa nada, né, gente? Tira, joga fora, não serve para nada, é como se não existisse. Crime contra a honra da mulher vai ter pena maior que crime contra a honra de homem. Ou seja, amassa o princípio da isonomia e joga no lixo. Mulher vai virando um ser sacrossanto, com mais direitos que qualquer santo, que qualquer Deus. Olha outro projeto aqui, esse já foi sancionado pelo Bolsonaro, ou seja, já é lei. É a lei 14.310 de 2022. Que determina o registro imediato pela autoridade judicial das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de mulheres
em situação de violência doméstica ou de seus dependentes. Ou seja, a gente caiu naquela mesma situação que acontece nos Estados Unidos, que eu falei para vocês há pouco aí. Ela vai lá dar queixa contra o esposo, mesmo se o esposo não fez nada, o cara vai ter que cair fora de casa e não tem como reclamar. Sabe o que é pior de tudo? Quem é que paga por isso, gente? Os inocentes. Porque o malandro é malandro mesmo. Vai continuar batendo, vai continuar agredindo, ameaçando, traindo, voltando bêbado para casa. Ele vai ser sempre malandro. Agora o inocente, o keeper, esse aí tá acuado, com medo até de se casar, com medo de constituir uma família. E eles começam a evitar isso. Eles sabem que se ele se casar, se ele entrar nessa empreitada, ele pode sofrer tudo isso que a gente falou. E sabe quem anda reclamando? As mulheres. As mulheres, gente. Qual é a maior queixa delas? Não tem homem que preste para se relacionar. Tem! Só que eles estão preferindo jogar videogame. Estão com medo, porque eles têm nome a zelar, têm patrimônio, teriam um amor pelos filhos, têm educação. Um cara bem informado vê tudo que pode acontecer com ele se ele se casar. O que ele faz? Não casa. O cara vai jogar PlayStation mesmo. Outros que pagam por isso, os filhos. Há estudos que comprovam que filhos criados sem a presença do pai têm mais chances de se tornar criminosos no futuro. O Centro Socioeducativo Santa Clara, de Belo Horizonte, fez um levantamento nesse sentido. 45% dos jovens internados lá cresceram sem a presença do pai. E o índice sobe para 69% após o envolvimento do menino ou da menina, né, no primeiro delito. Segundo a Secretaria de Estado da Defesa Social, o SEDES, a amostragem reflete a realidade em todos os 28 centros de recuperação existentes no estado de Minas Gerais. Um estudo da Universidade de Connecticut, essa nos Estados Unidos, mostra que a ausência da figura paterna tem grande impacto psicológico na saúde dos filhos. Eles fizeram um levantamento analisando 36 estudos, ó a meta-análise aí, com mais de 10 mil pacientes de todo o mundo. O resultado comprovou que crianças que crescem na ausência do pai desenvolvem mais ansiedade, insegurança, hostilidade e agressividade. Consequência: destruição dos núcleos familiares, consequente destruição paulatina da sociedade. Essa é a ideia de Engels no seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Segundo Engels, é uma maneira de destruir a burguesia, destruir a sua célula, que é a família. E não acaba aí. Em 2015, entrou em vigor a lei do feminicídio. Sabe o que é a lei do feminicídio? É a lei que diz que a vida de uma mulher vale mais que a vida de um homem. Qualifica o crime de homicídio e o inclui no rol dos crimes hediondos quando envolve violência doméstica contra mulheres. Pois é, então cadê o princípio da isonomia de novo? Jogou no lixo. Que é o princípio da isonomia, sabe o que é? O princípio que diz que todos são iguais perante a lei. Existe lei do masculicídio em caso de violência doméstica? Não. Ah, André, então você é a favor do feminicídio? Claro que não, pombas. Eu sou contra qualquer tipo de violência. Só que eu não sou ingênuo ao ponto de achar que eu estou imune a isso. Eu, por exemplo, não sei como eu reagiria se eu pegasse a minha mulher num motel com outro. Mas a sociedade, dependendo da minha reação, eu já sei que atitude tomaria. Olha aqui, ó. Isso é só um caso. Isso é a reação da sociedade. A gente olha para essa situação hoje, gente,
a gente arregala os olhos e se pergunta: como é que a gente chegou nisso? Como é que isso começou? Começou com aquela historinha encantadora de proteger as mulheres do machismo opressor. É difícil não apoiar uma coisa tão boa. Basta desconhecer em que isso pode resultar. É aquela coisa do Saul Alinsky, né? Vamos fazer os nossos projetos, mas não vamos deixar as pessoas saberem onde realmente a gente quer chegar, né? O Saul Alinsky, pesquisa aí, Saul Alinsky. Tudo começa onde? Na universidade. Depois entra na mídia, faz a cabecinha da população. Todo mundo pensando igual. Mulher é vítima, homem é agressor. Depois vai para o meio político e transforma as ideias revolucionárias em leis. Hoje em dia, nós temos todo um aparato estatal com poder de polícia para defender apenas uma parcela da sociedade, as mulheres. Não existe esse mesmo aparato que defenda os homens, esse ser execrável. Não existe um movimento sequer que defenda os homens desse totalitarismo estatal. Machismo não existe, gente. Pelo menos como um movimento organizado, financiado por fundações internacionais, que fazem pressão na mídia, no meio político. Existe um movimento assim, chamado movimento machista? Isso não existe. Quem é o mais forte na história? A mulher, porque ela tem o Leviatã do Estado atrás dela. Isso até contribui para que aumente a violência real contra as mulheres. O homem, diante de uma mulher com todo um aparato estatal que a proteja, o que é que ele tem? Apenas a fragilidade dos seus músculos. Se ele fica acuado diante de um gigante, só lhe resta agredir. É aquela história do ratinho encurralado no banheiro, né? Se você vai lá e encurrala um ratinho com um monte de gente com vassoura, e o ratinho fica ali encurralado, o que ele faz? Ele avança em você. É a última alternativa dele. É isso que está acontecendo. Lembra do caso do DJ Ives? Pois é, todo mundo condenou o cara, né? Porque ele agrediu a ex. Depois começaram a aparecer os fatos. Ela estava chantageando o rapaz. E tem áudios provando isso. A mulher estava ameaçando matar a filha deles e se matar depois. E ela tem um aparato poderosíssimo que a protege dele, até mesmo quando ele tem razão. Então o que restou para ele? Apenas a fragilidade dos seus músculos. Bateu o desespero e ele se viu obrigado a agredir. É muito fácil condenar o cara. Difícil é se colocar no lugar dele. Eu não sei o que eu faria se a minha ex ameaçasse matar minha filha e depois se matar. Eu, sinceramente, não sei o que eu faria. Mas talvez eu reagisse como o DJ Ives. Talvez. Eu não passei por isso, graças a Deus. Mas é uma situação muito difícil, concorda? Como essa praga feminista tomou a hegemonia de todo o pensamento universitário midiático do Brasil, os grupos de pressão acabam influenciando políticos. Os políticos aprovam essas leis absurdas para fazer bonitinho e ganhar votos. Afinal de contas, o pensamento revolucionário já foi incutido na cabeça das pessoas e massificado. Quase não há mais resistência. Como não existe um grupo de pressão contrário, o feminismo sempre leva a melhor. Existe um machismo organizado para servir de contrapeso? Não. Então existe todo um aparato organizado e atuando contra uma parcela da população, que é o homem. Consequência está aqui, estatísticas. Olha o gráfico. Os homens não estão mais querendo se casar. Ah, mas e daí? Mas e daí? Isso é uma tragédia, gente. A nossa sociedade está formando cada vez menos famílias.
Isso está nos enfraquecendo e nos tornando cada vez mais vulneráveis. Vitória do movimento revolucionário. Vitória da revolução. E agora, para consertar, como faz? O movimento revolucionário conserta, claro. Olha o projeto aqui. Projeto de lei 3717 de 2021, aprovado pelo Senado. Vai para a Câmara. Projeto do senador Eduardo Braga. Relatora Leila do Vôlei. Olha o que diz o projeto. Mães solo. Mãe solo é eufemismo para mãe solteira, na novilíngua, tá, gente? As mães solo passam a ter prioridade no atendimento em políticas sociais e econômicas. Vão receber benefícios econômicos em dobro, terão prioridade em creches, cotas de contratação em empresas e acesso a crédito. Em primeiro lugar, já sabe quem é que vai pagar por isso, né, gente? Somos nós, os contribuintes. E em segundo lugar, vai servir como mais um estímulo à dissolução da família. Mulher cansou do cara, põe pra fora, dá queixa na delegacia, ganha medida protetiva e ainda recebe sustento do Estado. Ou seja, o movimento revolucionário se apresenta como solução para os problemas que ele mesmo cria. Mas ninguém precisa saber disso, né, gente? O importante é defender as mulheres do macho opressor. O movimento revolucionário precisa continuar movimentando-se. Obrigado pela audiência, pessoal. Até a próxima. Tchau.